Boa noite a todos. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do ano 2025. Essa palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite a todos. Salmo 33, versículo 11. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada lhes faltar. Passo a palavra para o primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências diversas. Boa noite a todos. Ofício número 72/2025, Anhembi, 17 de setembro de 2025. Ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Anhembi, Rogério Ângelo Winkler. Com os cordiais cumprimentos, venho através deste solicitar encarecidamente atenção especial para o órgão do Conselho Tutelar, que necessita urgentemente de uma adequação salarial. É do nosso conhecimento que o salário do Conselho Tutelar é regido por lei municipal. No entanto, dentro do nosso município, o mesmo se encontra inadequado diante da relevância da nossa função, sendo que é o menor de todos os outros, ficando acima somente do projetos sociais, como a Anhembi Mais Feliz, que tem horário reduzido. No entanto, o Conselho Tutelar, como especifica o horário no regimento interno, segue em anexo 139 e 170. Trabalha por tempo integral, sendo que mesmo não estando na escala, é necessário estar em alerta para o caso de haver necessidade de uma reunião extraordinária. Ou seja, mesmo não estando de plantão, trabalhamos de sobreaviso, pois qualquer hora pode acontecer de quem está de plantão necessitar de ajuda ou orientação em questões pertinentes aos casos que somente será resolvida pelo colegiado. Sobre a complexidade da função do Conselho Tutelar, é imprescindível citar coisas que adoecem o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, como as distorções que chegam de todos os lados da comunidade e até mesmo de profissionais da rede de proteção que nos cobram de atribuições às quais não temos autonomia. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é muito jovem, com apenas 35 anos. Muitas coisas mudaram desde o fim do Código de Menores. Muitos ainda confundem o Conselho Tutelar como polícia de criança, usando o nome do órgão para assustar as mesmas. Isso ocorre até mesmo entre alguns profissionais da educação. Vale ressaltar que, em resumo, a principal função do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Artigo 136 ECA, sendo o órgão que tem o poder resguardado por lei de requisitar serviços nas áreas das políticas públicas, como saúde, educação, transportes, assistência social, entre outros. Além da desvalorização que nos atinge pela falta de empatia e conhecimento da maioria das pessoas que nos comparam com outros servidores, nos cobram de ações que correm sob sigilo, nos julgam por tudo e, por vezes, somos linchados em redes sociais e grupos de mensagens, afetando até mesmo as nossas famílias, que ouvem comentários negativos e temem pela nossa segurança, onde somos alvo de calúnia, injúria e difamação, sem falar no prejuízo emocional e psicológico. O conselheiro tutelar tem que demonstrar disposição e disponibilidade, equilíbrio psíquico e emocional suficientes para tomar, seja a qualquer hora do dia ou da noite, a decisão mais acertada em benefício da criança, adolescentes que estejam com os seus direitos em risco, ficando à mercê
de penalidade por conta tanto da ação quanto da omissão. A criança adolescente é a base da sociedade, sendo prioridade absoluta em qualquer administração. É necessário que alguém olhe para o conselho tutelar com um pouco mais de compreensão, pois somos nós quem estamos literalmente na linha de frente contra violações que podem partir do Estado, do município, da sociedade e da própria família. Portanto, solicitamos com especial fineza que reflitam sobre o exposto, que façam o que for necessário perante as leis municipais para adequar o salário do conselheiro tutelar e valorizar este órgão para que novos e melhores defensores se interessem por esta causa que é tão nobre e importante. Considerando que após uma pesquisa nas cidades vizinhas, podemos observar que o valor pago aos conselheiros é bem maior do que o pago em nossa cidade. Vejamos algumas cidades pesquisadas em seus salários. Quadra, salário, R$ 3.036. Cesário Lanche, 2.400 e 600 vale alimentação. Iperó, R$ 2.220 e 580 vale alimentação. São Manuel, R$ 2.300 e R$ 735 e vale alimentação. Vale lembrar que a remuneração em nossa cidade é de R$ 1.602,55 líquidos, acrescida de uma cesta básica. Ressaltamos que o benefício da cesta básica foi conquistado recentemente, gestão passada, graças ao empenho e à mobilização das conselheiras tutelares, que se dedicaram intensamente para garantir esse direito tão essencial. Certos de vossa compreensão e comprometimento com a causa, agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada. O ofício segue em cópia para o prefeito Jairo Góes, Conselho Tutelar de Anhembi. Ofício H/4 332/2025, na data da assinatura digital. Assunto: solicitação sobre o horário de atendimento presencial da Sabesp. Ilustríssimo senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício número 206/2025, por meio do qual essa Câmara Municipal encaminha a moção de repúdio número 02/2025, de autoria dos vereadores Marquinhos Batista e Daniele Aparecida Tesoto Viesel, referente à redução do horário de atendimento presencial disponibilizado pela Sabesp no município de Anhembi. Em atenção à demanda, esclarecemos que o posto de atendimento localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 571, Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas às meio-dias, em conformidade com o planejamento vigente. Com vistas a ampliar a comodidade da população, Sabesp mantém à disposição diversos canais digitais e remotos que possibilitam acesso a informações, serviços e registro de solicitações a qualquer momento, sem necessidade de deslocamento. Entre eles, destacam-se o WhatsApp, disponível 24 horas, pelo número 11 3388/8000. Agência virtual, acessível pelo endereço eletrônico agenciavirtual.sabesp.com.br. Aplicativo Sabesp Mobile, disponível para sistemas Android e iOS. E a central de atendimento telefônico, pelo número 0800 055 0195, com funcionamento ininterrupto. No âmbito da política de atendimento, encontra-se em implementação o plano de modernização do atendimento presencial, que tem como objetivos principais ampliar o uso dos canais digitais e assegurar uniformidade e eficiência no atendimento, considerando a capacidade operacional
das equipes locais e as diretrizes estabelecidas pela Arcesp. Ressaltamos, por fim, que a Sabesp está monitorando de forma contínua os resultados e a utilização de seus canais de atendimento, de modo a promover os aperfeiçoamentos necessários e garantir o melhor atendimento à população. Reiteremos, assim, o compromisso da companhia com a qualidade, eficiência e a acessibilidade dos serviços prestados, colocando-nos à disposição para dialogar sobre alternativas que possam conciliar as necessidades locais com os parâmetros regulatórios e operacionais vigentes. Meunim Rodrigues de Oliveira Júnior, Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Encerramos a correspondência diversa, presidente. Passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Anhembi, 16 de setembro de 2025. Ofício número 472/2025. Assunto: resposta à indicação número 98/2025. Prezada vereadora, em resposta à indicação número 98/2025, de autoria da nobre vereadora Daniela Aparecida Tesouro Vezel, referente à substituição da placa de sentido proibido na rua Maria Isabel Gonçalves, junto à rotatória da rua Vice-Prefeito Guilherme Terni, vimos informar que a solicitação será encaminhada ao departamento competente para que a substituição da placa de sinalização seja providenciada o mais breve possível, visando garantir a segurança viária no local, conforme a justificativa apresentada. Agradecemos pela atenção dispensada à importante demanda de trânsito e reafirmamos nosso compromisso com a manutenção e melhoria da sinalização urbana do município. Reiteremos nossos votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2025, ofício número 474/2025. Prezada vereadora, em resposta à indicação número 14/2025, de autoria da nobre prezada vereadora Daniela Aparecida Tesouro Vezel, referente às melhorias no Campo Society, localizado na Avenida Prefeito Paulo Conceição Cunha, vimos por meio deste informar que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e demais departamentos competentes, já está se programando para realizar uma série de intervenções no local. Entre as melhorias previstas estão: reforma completa dos vestiários, substituição e modernização do sistema de iluminação do campo, pequenos reparos na estrutura geral do espaço. Tais ações visam garantir maior segurança, conforto e qualidade no uso desse importante equipamento público, que é amplamente utilizado pela comunidade, especialmente pelos jovens. Sem mais para o momento, agradecemos a presente indicação, a qual consideramos de grande relevância e melhoria para o nosso município. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2025, ofício número 475/2025. Prezado vereador, em resposta à indicação número 186/2025, de autoria do nobre vereador Marcelo Massaoki Kanatomi, referente às melhorias necessárias na praça localizada ao lado da garagem municipal no distrito de Piramboia, informamos que a Prefeitura Municipal, por meio desta, atesta o recebimento da solicitação e informa que determinará ao departamento competente, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, que realize uma vistoria técnica no local para avaliar a viabilidade das melhorias propostas.
As providências a serem estudadas e executadas conforme a indicação são: placas informativas, será analisada a altura atual das placas e estudada a possibilidade de sua relocação em uma altura adequada, que elimine o risco de acidentes para os pedestres. Substituição dos bolsões de areia, será avaliada técnica e orçamentariamente a substituição dos referidos bolsões por piso intertravado de concreto, pavê, bloquete, visando solucionar o problema de salubridade e bem-estar público apontado. Após a análise técnica, a administração municipal tomará as providências cabíveis, dentro das possibilidades orçamentárias vigentes, priorizando a segurança, a higiene e a qualidade dos espaços públicos para a população. Agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência para a melhoria contínua do nosso município. Sem mais, para o momento, agradecemos a presente indicação, a qual consideramos de grande relevância e melhoria para o nosso município. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2025. Ofício número 477/2025. Prezados vereadores. Em resposta à indicação número 187/2025, de autoria dos nobres vereadores Ivan Franco Monteiro, Marcelo Massaú Canatome, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Daniela Aparecida Tesouro Viezel, Rogério Ângelo Winkler, Marquinhos Batista, Tiago Antônio Ataíde Beca, que indica as instalações de vidros nas janelas do depósito do Coveiro, no cemitério municipal. Informamos que o gabinete do prefeito, atendendo à solicitação contida na indicação, determinou à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras que adote as providências cabíveis para analisar e resolver a questão apresentada. Nesse sentido, informamos que está sendo solicitado ao Departamento de Obras competente que realize uma vistoria técnica no local. Mencionado, o objetivo desta visita é verificar em loco o estado atual das janelas e a real necessidade de instalação dos vidros, realizar a medição precisa das dimensões de cada janela a ser envidraçada, elaborar o orçamento dos materiais necessários, vidros, ferragens, massa, etc., e da mão de obra, planejar a execução do serviço, de modo a causar o mínimo de interrupção nas atividades do cemitério. Concluída essa etapa de levantamento, os trâmites necessários para solicitação dos reparos serão imediatamente iniciados, incluindo a aquisição dos materiais e a alocação de equipe para a devida instalação. Agradecemos a valiosa indicação dos nobres parlamentares que demonstra zelo pelo patrimônio público e pelo bem-estar dos servidores municipais. E reafirmamos nosso compromisso em continuar melhorando a infraestrutura de todas as unidades públicas do nosso município. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2025. Ofício número 478/2025. Prezados vereadores, em resposta à indicação número 182/2025, de autoria dos nobres vereadores Daniela Aparecida Tesouro Viezel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Douglas de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca, vimos respeitosamente informar o seguinte: recebemos o expediente que indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes, a realização de estudos para a criação de uma casa de acolhimento transitório voltada a ex-dependentes químicos e ex-alcoólatras e pessoas em comprovar a situação de extrema vulnerabilidade. Toma-se ciência de relevante matéria e da pertinência da justificativa exposta, que versa sobre o imperativo de oferecer suporte e uma rede de apoio estruturada a cidadãos em processo de ressocialização em situação de fragilidade,
Informamos que a presente indicação foi encaminhada aos setores competentes da administração municipal, notadamente a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde, para que, em conjunto, realizem estudos de viabilidade técnica, orçamentária e jurídica referente à proposta. Os departamentos técnicos analisarão, entre outros aspectos, a compatibilidade da proposta com a política municipal de assistência social e saúde, as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para serviços desta natureza, a previsão orçamentária e a viabilidade financeira para a implantação e manutenção do projeto, os requisitos legais e infraestruturais e de pessoal necessários para a criação e o funcionamento de uma unidade de acolhimento, a possibilidade de capacitação de recursos federais e estaduais para viabilizar a iniciativa, os resultados dos estudos e as conclusões das pastas envolvidas serão compilados e, subsequentemente, submetidos à apreciação do senhor prefeito municipal para as devidas providências e decisão. Reiteremos nosso compromisso com as causas sociais e agradecemos a valiosa iniciativa dos nobres parlamentares, que certamente contribuiu para o debate e o aprimoramento das políticas públicas em nosso município. Jair de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2025. Ofício número 479/2025. Prezados vereadores, em resposta à indicação número 184/2025, de autoria dos nobres vereadores Daniela Aparecida Tesouro Viesel, Rogério Ângelo Winkler, Ivan Franco Monteiro, Daniel Zacarias Zago, Bego de Oliveira Fernandes Jorge, Marquinhos Batista e Tiago Antônio Ataíde Beca, que trata dos reparos necessários no acostamento da rodovia Prefeito Antônio José Pinto, quilômetro 213, próximo à borracharia do Gilmar, vimos informar o seguinte: tomamos ciência da situação de má conservação no local referido, a qual, de fato, representa um risco à segurança dos usuários da via e pode causar danos aos veículos. Diante do exposto, informamos que nossa administração providenciará imediatamente as seguintes ações: solicitação de visita técnica. Determinaremos ao Departamento Municipal de Obras que realize uma visita ao local para fazer um registro fotográfico e técnico detalhado da situação, documentando o estado do acostamento e os buracos existentes. Encaminhamento formal ao órgão competente com o registro em mãos, formalizaremos um ofício dirigido ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem, órgão estadual gestor da via em questão. O documento conterá as evidências coletadas, a solicitação formal dos reparos necessários e um apelo para que as providências sejam tomadas no mais breve prazo, visando a segurança pública. Reiteremos nosso compromisso em atuar como intermediário entre a população e os órgãos estaduais, sempre buscando agilizar soluções para os problemas que afetam o nosso município. Atenciosamente, Jairo de Góes, prefeito municipal. Anhembi, 25 de setembro de 2025. Ofício número 498/2025. Senhor presidente, nobre vereador, em resposta à indicação número 193/2025, de autoria do nobre vereador Daniel Zacarias Zago, o qual indica que seja avaliada a possibilidade de envio do projeto de lei municipal que regulamente o uso de maquinário público para auxiliar pequenos produtores rurais no enterramento de equinos e bovinos mortos em propriedades do município. Informamos que a indicação foi atendida e na presente data está sendo encaminhado o projeto de lei municipal que passará às mãos de Vossa Excelência para apreciação. Sem mais, para o momento, agradecemos
a valiosa indicação e manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 25 de setembro de 2025, ofício número 499/2025. Senhor Presidente, nobre vereador, em resposta à indicação número 185/2025, de autoria do nobre vereador Marcelo Massaúco Canatomi, o qual indica que seja avaliada a possibilidade do envio de projeto de lei municipal que autorize a cessão de máquinas, equipamentos e servidores, operadores da Prefeitura a particulares para a realização de serviços de natureza transitória, exclusivamente dentro dos limites do município. Informamos que a indicação foi atendida e na presente data está sendo encaminhado o projeto de lei municipal que passará às mãos de Vossa Excelência para apreciação. Sem mais, para o momento, agradecemos a valiosa indicação e manifestamos nossos votos de elevada e estima consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 25 de setembro de 2025. Ofício número 500/2025. Senhor Presidente, nobre vereador, em resposta à indicação número 194/2025, de autoria do nobre vereador Daniel Zacarias Zago, qual indica que seja avaliada a possibilidade de envio de projeto de lei municipal que autorize a utilização de veículos da frota pública para transporte de ração animal e pequenos produtores rurais em períodos de estiagem, bem como o apoio com maquinário público para manutenção emergencial de acesso às propriedades rurais. Informamos que a indicação foi atendida e na presente data está sendo encaminhado o projeto de lei municipal que passará às mãos de Vossa Excelência para apreciação. Sem mais, para o momento, agradecemos a valiosa indicação e manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Anhembi, 25 de setembro de 2025. Ofício número 501/2025. Senhor Presidente, nobre vereador, em resposta à indicação número 195/2025, da autoria do nobre vereador Daniel Zacarias Zago, o qual indica que seja avaliada a possibilidade de envio de projeto de lei municipal que autorize a cessão onerosa de tratores, implementos e máquinas agrícolas pertencentes ao patrimônio municipal para utilização por pequenos produtores rurais, devidamente cadastrados. Informamos que a indicação foi atendida e na presente data está sendo encaminhado o projeto de lei municipal que passará às mãos de Vossa Excelência para apreciação. Sem mais, para o momento agradecemos a valiosa indicação e manifestamos nossos votos de elevada e estima consideração. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Ofício número 480/2025, Anhembi, 24 de setembro de 2025. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 24/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, convênio com a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, Centro Cultural de Piramboia. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Projeto
de Lei Municipal número 24/2025, de 24 de setembro de 2025, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, convênio com a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, Centro Cultural de Piramboia. Ofício número 493/2025, Anhembi, 24 de setembro de 2025. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 25/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, convênio com a Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 25/2025, de 24 de setembro de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, convênio com a Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo. Ofício número 492/2025, Anhembi, 25 de setembro de 2025. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei municipal número 26/2025, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, o PRO-PPR, no município de Anhembi e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190 do inciso 1º do regimento interno desta Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Jairo de Góes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 26/2025, de 25 de setembro de 2025. Dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, PRO-PPR, no município de Anhembi e da outras providências. Encerramos a matéria do Executivo, presidente. A palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Indicação número 200/2025. Vereadora autora, Daniela Aparecida Tesouro de Viazel. Senhor Presidente, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes e ao Departamento competente que priorize o comércio local em festas, encontros, palestras, feiras ou qualquer outro evento promovido pela Prefeitura. Justificativa. Trata-se de medida de interesse dos comerciantes de nossa cidade, voltada a fortalecer a base econômica do município, reter renda no território e ampliar oportunidades aos pequenos negócios em ocasiões que concentram grande fluxo de pessoas e movimentações financeiras. Plenário Guilherme Terne, 22 de setembro de 2025. Daniela Aparecida Tesouro de Viazel, vereadora. Indicação número 201/2025. Vereador autor, Marquinho Batista. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes que determine com a máxima urgência as providências necessárias para a recuperação e melhoria da infraestrutura do Parque Ecológico Zezinho Nascimento, um dos principais pontos turísticos da cidade, recentemente beneficiado com investimentos relevantes em gestão anteriores. As intervenções necessárias compreendem troca imediata das mesas
e bancos cujas ripas de madeira encontram-se deterioradas, apodrecidas ou não fixadas adequadamente ao solo. Reparo do entorno das churrasqueiras, cujo piso de cimento encontra-se quebrado, gerando riscos aos visitantes. Instalação de novas lixeiras em pontos estratégicos do parque, a fim de incentivar a correta destinação dos resíduos. Fixação de placas educativas sobre a manutenção da limpeza e o cuidado com o patrimônio público. Conserto das tampas de concreto das bocas de lobo, que atualmente oferecem perigos de acidentes. Reparo das caixas da rede elétrica com fiação exposta, que representam grave risco à segurança dos frequentadores. Tais medidas se justificam não apenas pelo zelo com o patrimônio público e pela conservação de um espaço de lazer e turismo relevante para a cidade, mas, sobretudo, pela necessidade de garantir a integridade física e o bem-estar dos visitantes, prevenindo acidentes e assegurando a boa utilização do parque pela comunidade local e pelos turistas. As fotos anexadas comprovam a necessária intervenção solicitada, certo da atenção e do pronto atendimento. A esta indicação agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Plenário Guilherme Terne, 24 de setembro de 2025. Marquinho Batista, vereador. Indicação número 202/2025. Vereador Heitor Marcelo Massaúque Canatome. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes que determine ao setor competente a realização de reforma e pintura do portal de entrada do Distrito de Piramboia, tendo em vista o avançado estado de degradação em que se encontra. A medida se faz necessária para a valorização do patrimônio público, embelezamento do distrito e acolhimento digno aos munícipes e visitantes que chegam à localidade. Plenário Guilherme Terne, 25 de setembro de 2025. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Indicação número 203/2025. Vereador Heitor Marcelo Massaúque Canatome. Nos termos do artigo 167 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes que determine ao setor competente a troca das lâmpadas públicas que foram alvo de vandalismo no distrito de Piramboia, sendo uma localizada na rua Chico Leite e outra na rua Vereadora Maria Helena Almeida. A medida é necessária para restabelecer a iluminação pública, garantindo mais segurança e tranquilidade aos moradores dessas vias. Plenário Guilherme Terne, 25 de setembro de 2025. Marcelo Massaúque Canatome, vereador. Indicação número 204/2025. Vereador autor Rogério Ângelo Winkler. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes que proporcione, junto com sua equipe, a realização de bailes familiares e jantares dançantes no espaço do Centro Comunitário de Embi, nosso clubinho, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e diversão saudável e voltar a ocupar de forma adequada o local. Plenário Guilherme Terne, 25 de setembro de 2025. Rogério Ângelo Winkler, vereador. Indicação número 205/2025. Vereador Heitor Marquinho Batista. Nos termos do artigo 67 do Regimento Interno, indica ao senhor Prefeito Municipal Jairo de Góes que determine com a máxima urgência as providências necessárias para a recuperação e melhoria
da infraestrutura da Praça Cecílio Celeste Neto, a pracinha da igreja do distrito de Piramboia, um dos principais pontos de encontro e convívio da cidade. Entre as medidas solicitadas, a troca de bancos com madeiramento apodrecido ou faltante, a colocação de lixeiras adequadas e placas educativas sobre a necessidade de preservar os espaços públicos, a manutenção do jardim devendo regar e podar de forma adequada as plantas do local. Tais medidas se justificam não apenas pelo zelo com o patrimônio público e pela conservação de um espaço de lazer relevante para a cidade, mas, sobretudo, pela necessidade de garantir a integridade física e o bem-estar dos visitantes, prevenindo acidentes e assegurando a boa utilização do espaço pela comunidade local e pelos turistas. As fotos anexadas comprovam a necessária intervenção solicitada. Certo da atenção e do pronto atendimento a esta indicação. Agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Plenário Guilherme Terni, 25 de setembro de 2025. Marquinhos Batista, vereador. Requerimento número 91/2025, vereadores autores, Marcelo Massayuki Kanatomi. Requeiro à mesa, nos termos do artigo 69, do inciso 1º, e artigo 171, do inciso 6º, âmbito do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal, Jair de Góes, nos seguintes termos. Considerando os princípios básicos que regem a administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição Federal, considerando que este vereador foi procurado e questionado a respeito do transporte dos alunos que deixam a escola próximo ao horário do almoço e estudam em Piramboia e moram na zona rural. Considerando que, segundo os relatos recebidos, os alunos estão sendo transportados em duas etapas distintas. Inicialmente, as crianças residentes em Piramboia e, em seguida, o ônibus retorna para buscar os estudantes da zona rural. Considerando a necessidade de ser tratado com transparência os atos do Poder Executivo, assim solicita-se: primeiro, qual o motivo da divisão do transporte em duas etapas? 2. Se existe estudo técnico ou normativo que justifique tal procedimento. 3. Qual o tempo médio de espera enfrentado pelos alunos da zona rural até que o transporte retorne? Se há previsão de ajuste logístico para que todos os alunos possam ser atendidos de forma simultânea e mais eficiente? Quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos durante esse processo? Outras informações que entenderem pertinentes para elucidar o solicitado. O requerimento, ora apresentado, fundamenta-se na atividade fiscalizadora e de controle externo da Câmara Municipal estabelecidos nos artigos 31 da Constituição da República, 150 da Constituição Estadual e 30 do inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 25 de setembro de 2025. Vereador autor, Marcelo Massayuki Kanatomi. Encerramos a matéria do Legislativo, presidente. A palavra está livre. A palavra está livre para o vereador Rogério Ângelo Winkler. Dispensa. A palavra está livre para o vereador Tiago Antônio Ataíde Beca. Boa noite à mesa, os vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vou ser bem breve aqui. Primeiro queria só citar mais um pouquinho sobre o projeto, né? Novamente, na última sessão tinha comentado sobre o projeto da isenção, né, do imposto para pessoas que têm
transtorno do espectro autista. Então, acho que isso é bem importante, vai tramitar na casa. Acho que eu vou falar um pouquinho mais depois no debate. Mas, mesmo assim, eu conto com o apoio dos nobres vereadores, né? Que é um projeto meu, da autoria minha, da vereadora Rafael, do vereador Marquinhos. Também quero dar uma cobrada ao prefeito. Como eu percebi que ele está respondendo as indicações, né, que foram propostas agora, queria sobre a implantação da lombada lá na rodovia, na estrada Rui Ferreira de Souza, né, que liga em Bipiramboia. Tem duas curvas lá, que já foi essa indicação eu fiz dia 26 de março, então eu queria que olhasse com carinho, né, que são duas curvas perigosas lá naquela reta, chegando em Piramboia. Então eu queria que essas providências podem ser tomadas, né. Queria deixar aqui registrado também sobre a sessão do Parlamento Jovem, que será na quarta-feira, convidando a todos para participar junto conosco aqui. E quero citar também alguns projetos que eu acho que a Prefeitura, de minha autoria, dos últimos anos, acho que eles têm que implantar, ver se eles conseguem implantar nos próximos anos, né, que é a Hortas Escolares, né, que é um projeto da outra gestão, da outra gestão que estava aqui, então é um projeto que é interessante, hortas escolares, né, os alunos plantam, né, colhem, se alimentam, alguns levam para casa. Outro projeto importante, conversei bastante com o Ivan da última vez, foi sobre um programa Empresa Amiga do Esporte também, que eu acho que é importante, eles começaram a captar essas parcerias, né, com doações materiais, com realização de obras, manutenção. Acho que as empresas, a gente vai fazer um campeonato lá, eles pedem patrocínio, então tendo esse projeto que está vigorando desde 2021, né? Acho que o ex-prefeito Mota não se ligou muito, né, nesse projeto, que é super interessante, que assim eles podem fazer divulgações, assim, fazendo doações materiais, fazer uma reforma, uma pintura de uma quadra, uma empresa grande. Então é bem benéfico, né, para a nossa cidade. Assim, dá para arrumar os espaços públicos também. Tem várias empresas grandes aqui na nossa cidade, acho que com esse projeto pode ajudar muito na melhoria de alguns espaços públicos. E outro projeto também que eu resgatei aqui para falar aqui hoje, sobre projeto de banco de rações também e utilizíveis de animais, né? Então, fazer igual fosse campanha do agasalho, mas para o animal. Então eles pegam lá os filhos, né? E depois eles fazem a doação para ONGs, organizações. Então é super importante. É uma forma de regulamentar, né? Que a gente fez esse projeto também, que foi em 2022. Também não teve... deu continuidade ao executivo. Acho que eu queria relembrar um pouquinho isso aqui. Eu vou correr atrás aqui de conversar, né, com os departamentos para ver o que dá, né, esses projetos, não só da minha autoria, mas de outros que às vezes falta na nossa cidade, porque falta de conhecimento até, às vezes não é nem por não querer praticar. Acho que o executivo tem que dar uma olhada nos nossos projetos de lei também, né, não só de agora que a gente está apresentando, mas do passado, que às vezes consegue conciliar, né, uma coisa que eles precisam hoje. Então acho super importante. E por hoje é só, presidente. Muito obrigado. A palavra se livre para o vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos está assistindo. Gostaria de começar pela resposta da Sabesp, né, a respeito do horário que eles estão exercendo, atendendo a população de Anhembi. Não sei se todos lembram, eles postaram que atendia das 9 às 10. A resposta, né, Dani, veio para a gente que é das 9 ao meio-dia, né? Que eu acredito que seja mentira isso aí, tá? Então, eu acredito que eu vou estar acompanhando amanhã, durante a semana toda, se isso aí é verídico ou não. Eles mudaram? Ah, tá, então, mas eu vou... Eles mudaram, mas realmente realmente foi esse horário que vocês falaram aí. Depois eles mudaram. Das 10 às 11, é isso? Das 9 às 10. Só que eu tive presente esses dias, ouvi lá que é das 9 ao meio-dia, mas eles mudaram. Ok, obrigado, Douglas, pela exposição aí, mas eu vou acompanhar, tá? Para ver se isso é verdade.
como eles postaram que estavam trabalhando de né, 1 hora só, que postem também que estão trabalhando por 3 horas no dia, né? Então, que se for isso, obrigado né, pelo entendimento aí, melhorou pouco, mas melhorou, né? Outra coisa também que eu queria atentar aqui, eu junto com a casa aqui, com o Rodrigo, com o Serginho, né, a gente enviou a promotoria semana passada a respeito do vazamento de esgoto ali no trevo, né? No trevo, tem o vazamento lá da lagoa também, né? Ficou vazando domingo, segunda, terça e quarta. Terça e quarta por falta de energia, concordo, né? Não deveria também, acho que deveria ter alguma coisa ali que bombeasse e não vazasse pro rio Tietê, né, esse esgoto, porque todos sabem, isso não pode acontecer, né? Mas vamos relevar isso aí, né, que foi por falta de energia. Mas no domingo o dia inteiro, né, tinha energia. Na segunda de manhã tinha energia, né? Acho que não tem as fotos aí, né? Não foi enviado, mas a gente envia para o Ministério Público. É uma briga que eu tenho desde 2015 com a Sabesp, né? E junto com a casa a gente resolveu mandar para o Ministério Público, né? Encaminhar. E já nos responderam imediato. A gente mandou dia 24 e no dia 25 já respondeu, né? Aceitando essa coisa, e eles estão encaminhando, já oficiando a CETESB, né, de Botucatu, solicitando a realização de fiscalização no local, com urgência, com envio e relatório à promotoria de justiça, no prazo de 15 dias. Entendeu? Então, que a Sabesp fique ciente que foi enviado em meu nome, né? Só que em nome de toda a população de Anhembi, porque isso aí não pode acontecer, é um crime, né? Então, e o Ministério Público foi acionado e com muita rapidez aí nos presenteou aí também com a resposta, tá bom? Então, que fique ciente essa Sabesp que fui eu, o vereador Marquinhos Batista, que fez isso aí. Para não jogar depois todos os vereadores o que está acontecendo aí, né? Mas ok. E gostaria também de falar das minhas indicações, né? Que é lá do Parque Ecológico. Eu vi que semana estavam limpando, lá foram, né, roçando, limpando, catando as folhas, mas não é isso que eu falo dos bancos, que acho que todos aqui já fizeram requerimento sobre o Parque Zezinho Nascimento, né, e os bancos continuam lá quebrados, né, tem uns bancos lá que o pessoal tá até transportando ele de um lado para o outro, porque arrancaram com o pé, e tá o pé quebrado, eles levam o banco e 4, 5 tijolos para apoiar o banco, que é um absurdo isso aí. Então, que se não for para arrumar, que tire esses bancos de lá, né? E uma ideia que eu queria dar aqui pro prefeito, o zelador, né? A gente que vem um pouquinho lá atrás, na praça tinha zelador, não sei se vocês lembram que tinha, né, zelador na praça, tinha zelador no campo. E por que não ter o zelador nessas áreas de lazer aí, né? Porque hoje a pessoa tá lá limpando, daqui a pouco viu, precisa de um motorista, tira o cara de lá e manda, né? Então, que determine um zelador para cada local, né? Uma ideia que talvez esse zelador sendo responsável, né? Ó, tá faltando uma tábua, uma ripa aqui, então para ser providenciar rápido e molhar, né? Porque a seca que tava, eu fui lá, dava até dó, com locais lá para pôr mangueira e o terreno tudo seco, muito seco mesmo. Um momentinho, vereador. Pois não? Eu também pedi uns tempo atrás, já foi um bom tempo, lembra da trave que estava caída, aquelas coisas. Eu também pedi um zelador para o campo. Inclusive, acho que trabalhou tempo lá o Rubinho, né? Que era o zelador, aposentou. Depois não teve mais zelador. Eu também pedi um zelador. Mas até agora não fui atendido. Viu? Perfeito, perfeito. E em Piraboia, na praça lá da Cílio lá, também a mesma coisa, né? Bancos quebrados, a falta de umedecer a terra lá, porque não sei se vocês viram pela foto, está só terra. Então, né, molhar, adubar aquilo lá para que a grama que tem ainda é braquiária, porque a praga toma conta, né, por falta de irrigação. Então, são coisas simples que com certeza vai tornar a cidade mais limpa, né, porque isso aí se torna até um abandono. Então, que o prefeito pense bem aí uma estratégia para que nos forneça essa limpeza e esse zelador aí, ok? Por hoje só, presidente. A palavra está livre para o vereador Daniel Zacarias Zago.
Boa noite a todos, todos os colegas, vereadores, todos que nos assistem. Hoje gostaria de fazer um agradecimento. Finalmente, os departamentos foram comunicados sobre uma emenda que o deputado Ricardo Madalena nos mandou. Então, o pessoal que está nos cobrando aí sobre a castração, então, não vai ser uma quantia grande, porque nós dividimos essa emenda em três, né, Dani? Eu com a vereadora Daniela, a gente acabou parcelando isso, mas a castração ela vai ser beneficiada, então, né? Total de R$60 mil já para começar em breve, tá? E também a questão da oftalmologia, né? Nós temos o médico contratado aqui em Anhembi, né? Tá no contrato, mas faltam os aparelhos. Então, a nossa emenda tem uma outra emenda que virá justamente para a compra desses aparelhos aí para o centro oftalmológico aqui em Anhembi. Ainda na sexta-feira passada, para quem não acompanhou, nós tivemos audiência pública, né, tanto com relação a... Nós tivemos da contabilidade, né, do quadrimestre, e também da saúde. Ainda uma coisa que fiquei surpreso, esse ano, no mesmo período, foram 5 milhões a menos no caixa, em comparação ao período do ano passado. Isso nos leva à preocupação, né? Como que o executivo vai lidar com isso? Sobre a audiência pública da saúde, uma mensagem que eu gostaria de passar, né? Sobre os médicos, as especialidades que são contratadas e sobre o alto número de faltas que ainda continuam acontecendo. Então, o que acontece? As pessoas faltam e o município perde essas vagas, né? Ela vai lá, faz o cadastro, sei lá, pode ser ginecologia, endocrinologia, ou seja lá qual especialidade é. O município ele tem lá as suas vagas mensais e como as pessoas faltam muito, o município acaba perdendo essas vagas no SUS, né? Então acaba reduzindo. Então, comunicando aí quem está nos assistindo aí, né? Não deixe de ir nas suas consultas. E se caso não der para comparecer, que faça aí o aviso prévio, né? Gostaria de agradecer também pelo atendimento, as indicações com relação ao programa de apoio ao produtor rural, né? Eu acho que ele pode ser inclusive melhorado nessa casa, né? Inclusive peço aí para não faço parte dessa comissão, mas o presidente Thiago, quando tiver a reunião da comissão, faço questão de participar e poder contribuir para a melhoria desse projeto, né? Que é uma necessidade dos produtores. Nós estamos sendo muito cobrados, imagino que o vereador Rogério também, pessoal da zona rural, os produtores estão bastante desassistidos com relação a maquinários, os implementos. Dessa forma, com esse programa, penso que possamos aí colaborar. As mudanças que essa casa podem fazer, desculpem o trocadilho, mas para facilitar um pouco, para que não fique a burocracia, né? Se a gente deixar muito burocrático, a gente não atende ninguém. Eu ainda queria fazer aí outro agradecimento com a polícia. Minha voz está mudando. Os soldados, os PMs, Cabo PM Cordeiro, Cabo PM Moisés, sob comando do Capitão Alves que comanda toda a região aqui de Anhembi,
Pode soltar o vídeo para mim, Luciano? Isso aqui foi uma apreensão que fizeram em Laranjal. Parte dessa droga, essa fica a nossa preocupação, né? Parte dessa droga chega aqui em Embi. Então, para vocês terem ideia de como nossa região anda. E eu falo isso porque eu tenho visto ainda muito movimento em Piramboia. Inclusive, peço mais atenção do policiamento lá no período noturno. E nos preocupa, né? A quantidade de droga na nossa região aqui, né? Ainda para finalizar, pode. Aproveitando essa deixa aí da polícia, cobrar aqui do prefeito Jair Góes a volta da delegada, né? Delegada que foi interrompida, que a gente brigou tanto lá, né, Tiago, né? Pelo pagamento da delegada aos policiais e foi cortado. Então a volta, se eu não me engano, são um orçamento de 12 mil reais mensais aí, foi cortado. Então o Jairo aí, veja isso aí com carinho para a volta da delegada aí, ok? Perfeita colocação, vereador. Também já averiguei isso. Eu até não sei se eles estão pagando, mas pagando menos ou alguma coisa. A delegada ela precisa voltar. O policiamento diminuiu, eu senti, pelo menos em Piramboia. Então, muito boa colocação. E ainda para falar que na sexta-feira passada, eu com a vereadora Daniele, estivemos na prefeitura, em reunião com o prefeito e com um senhor da Associação Nacional das Loterias, para falar sobre um projeto de lei que vamos tentar implementar aqui no município, que explora as atividades lotéricas aqui. É um projeto de lei que permite que a Anhembi seja a sede de algumas empresas dessas bets e que o ISS passe por aqui, né? Então, a pessoa pode até jogar em outros municípios, Campinas, Sorocaba, em outros estados, mas o ISS acaba arrecadando em Anhembi. Uma forma que nós temos de melhorar a arrecadação do município, né? A questão do ISS, melhorando a arrecadação, tenho certeza que vai ajudar bastante. É uma luta que nós temos de tentar melhorar essa arrecadação, o PIB do município, né? Já trazendo inclusive os projetos aí para a agricultura, para a BET. O próximo passo agora, mais uma vez, repito, é o turismo, né? Então melhorar também o turismo e fortalecer cada vez mais. Então por hoje é só, muito obrigado, uma boa noite. A palavra se livre para a vereadora Daniela Aparecida Tesouro Viesel. Boa noite a todos os colegas, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. E não tem ninguém presente hoje, são os funcionários da casa. Então, uma boa noite a todos. Primeiramente, como o vereador Daniel disse, fomos recebidos pelo prefeito Jairo na sexta. Tivemos a reunião, né, para trazer a ele essa possibilidade do que nós conseguimos lá. São frutos de Brasília, que nós conseguimos essa questão da lei para ser aprovada no nosso município para aumentar a arrecadação do ISS através das bets, através dos jogos, que hoje em dia é uma coisa muito comum, né, na vida, no cotidiano do brasileiro. Quero parabenizar também, aproveitar todos os envolvidos na organização do evento que ocorreu no sábado, no ginásio de Piramboia. Em parceria com o SESC, né, onde tivemos várias atividades, vários jogos disponíveis para as crianças, adolescentes, idosos. Foi um momento muito agradável, muito divertido, né? Sempre vale, eu acho, incentivar o esporte em qualquer etapa da vida, né? É essencial o esporte para todos. Em especial, eu quero agradecer e parabenizar a Gisele e o Tarcísio também pela organização do evento. Parabéns. E todos os demais envolvidos. Quero fazer um alerta aqui
que ainda nós não estamos, a quarta-feira, já é 1º de outubro, estamos praticamente encerrando o segundo semestre do ano letivo, encerrando o ano letivo, caminhando para o final do ano, e a gente continua com problemas no transporte escolar. Até agora, o japonês é tanta verdade, né? Eu acho que vieram falar para mim, porque ele também fez um requerimento a respeito desse transtorno, principalmente com o transporte rural de alunos. E continua acontecendo. Ou os alunos acabam chegando atrasados na escola, ou acabam não sendo levados para a escola. Isso é responsabilidade do município, ter essa busca, essa entrega regular dos alunos da zona rural e buscá-los para eles participarem ativamente da escola. Eles não podem ficar faltando, tendo prejuízos por falta de transporte. Arrumou o transporte lá da faculdade, dos alunos, dos trabalhadores da saúde, ok, né, obrigada, prefeito. Ok, está tudo caminhando. Só que o estudo do rural aqui, do nosso município, é essencial, é primordial. Então, ela tem que ser executada da melhor maneira possível. Não pode ocorrer isso. A gente está praticamente 1 ano de aula e continua o problema. Não existe isso. Se a gente tem dinheiro agora para pagar pelos ônibus, então quem sabe que a gente não tem dinheiro para fazer uma manutenção? Inclusive, na sexta-feira nós tivemos audiência pública aqui, o setor de contabilidade, e o contador nos disse que o município adquiriu mais uma van escolar, que ela está para chegar. Eu não sei se, acho que se salvo me engano, através de recurso do Fundeb. Mas essa van vai chegar, então que essa van possa ser direcionada para Piramboia, para suprir essa necessidade dos alunos que ainda estão com dificuldade de frequentar a escola, ter uma rotina escolar, né? Teve até pais, eu acho que relataram que os filhos não foram buscar as crianças, e aí depois também falaram que e os pais levaram para a escola, mas aí depois falaram que porque eles não foram buscar, então eles não tinham obrigação de levar a criança embora. Porque o pai que trouxe, mas é um absurdo isso. Se o pai já fez um grande favor de levar a criança para a escola, então depois a prefeitura tinha que no mínimo levar a criança de volta. Então, eu acho que tem que ter um pouco de sensibilidade nessa parte com os nossos alunos. Por favor, prefeito. Eu vou falar a respeito da minha indicação também 200, que é priorizar o nosso município, a atuação do comércio no nosso município. Quando tiver festa, encontro, feira, qualquer evento organizado pela prefeitura, vamos priorizar a participação do nosso comércio local. Por exemplo, quando teve aquela questão, acho que foi até abordado no requerimento, uma indicação do vereador Ivan, que teve aquela na Lagoa, né, um evento lá gastronômico, e não foi chamado os nossos comerciantes. Tem que priorizar os nossos comerciantes e depois chamar o povo de fora. Por exemplo, pode ser que o ano que vem tenha um rodeio no nosso município. Então, vamos priorizar, colocar a parte da alimentação para os nossos comerciantes. E depois, se não der, ou se tiver mais oportunidade, chama o pessoal de fora. Mas, primeiro, vamos priorizar os nossos comerciantes. Vamos deixar o dinheiro girando aqui dentro do nosso município. Vamos ajudar os comerciantes a crescer e se desenvolver. Porque já está com tanta dificuldade, né, diante da crise do país e tudo mais que vem enfrentando. Então, vamos tentar fazer o mínimo para ajudar esses comerciantes, priorizando sempre eles à frente de qualquer evento realizado pelo município, pela prefeitura municipal, ok? Com relação às indicações também, né, agradeço pelas outras que foram respondidas, executadas, e aquelas que estão falando que estão sendo licitadas, estão sendo vistas, organizadas, estão sendo, né, de alguma forma, ou algo do tipo, estão caminhando, vamos dizer assim. Eu até vou falar para a secretaria, eu quero um relatório de todas as minhas indicações, com todas essas respostas que estão vindo, para eu fazer o acompanhamento, para eu poder cobrar, inclusive, né, se realmente isso que estão falando vai ocorrer, nas que não foram executadas ainda, para ver se realmente vai ocorrer da forma como eles estão descrevendo, prevendo. Porque se a gente fala que a gente faz uma indicação, não é porque a gente acha que... É porque a gente recebeu esse pedido de algum munícipe que está necessitando disso, né? Ou nós estamos enxergando essa necessidade do nosso município, não é à toa. Com relação à resposta da Sabesp que nos deram, né, através da nossa nota de repúdio com relação ao horário de funcionamento, sim, o horário de funcionamento foi postado, foi feito um aviso lá pela própria Sabesp de que ia funcionar das 9 às 10, 1 hora por dia. Senão nós não teríamos feito a nota de repúdio se não tivéssemos tido essa informação. Mas agora muito bem, né, que o horário foi estendido das 9 ao meio-dia. Então já é um momento a mais aí para o pessoal poder resolver suas questões com a Sabesp. Obrigada, né, por estender um pouco mais esse horário, como disse o vereador Marquinhos. A sessão quero lembrar também aqui da sessão do Parlamento, que vai ocorrer na quarta-feira. Quero convidar todos os munícipes para participarem, para prestigiar os nossos jovens vereadores.
vai ser na quarta-feira, dia 1º de outubro, às 19 horas. Convido a todos os vereadores também para que estejam presentes aqui prestigiando os nossos jovens vereadores. Que é de grande importância a gente prestigiar eles nesse momento, né? Incentivá-los nesse momento, nessa oportunidade. Quero agradecer, só um minuto. E também quero relembrar aqui o que o Daniel disse, né? E a diretora do Departamento de Saúde, na audiência pública de sexta-feira, ela nos comunicou também que já foi informada, assim, não recebeu o recurso ainda, mas ela já foi notificada com relação à vinda de recurso para a criação da sala oftalmológica aqui no nosso município, que assim a gente vai poder desafogar a fila existente para atendimentos oftalmológicos aqui no nosso município através do médico que nós já temos no contrato da nossa prefeitura, através da licitação que nós já temos com os médicos. Então a gente vai poder realmente diminuir essa fila, quem sabe até zerar essa fila dos pacientes com necessidades oftalmológicas. Bom, é só isso essa noite. Obrigada a todos e boa noite. A palavra está livre para o vereador Douglas de Oliveira Fernandes Jorge. Boa noite a todos presentes aqui na casa, né? A todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu vou tentar ser breve aqui. Como, mais uma vez, né, eu tenho que seguir um pouco aí como a Dani acabou sua fala, sobre o transporte que ainda está acontecendo, que como disse, nós estamos indo já para o 10º mês do ano, né? Estamos entrando em outubro. E realmente, Dani, está acontecendo isso. Está faltando transporte na educação. Tem várias linhas de aluno também aí que fica sem transportar por falta de veículos, por falta de manutenção, por falta de capricho do governo, né? Como disse, eles, tudo bem, como você falou, eles fretaram uma empresa por 6 meses, tudo bem, resolveu o problema, só que a prioridade do município não está sendo resolvida. A prioridade do município, que é os alunos que moram no sítio, que levantam às 5 horas da manhã, criancinha de primeiro ano, criancinha de creche, que vem para a escola, não está tendo prioridade. E o dinheiro que o governo manda, que é o Fundeb, vem para isso, vem para atender esses alunos. Então não está tendo prioridade. Na verdade, está faltando respeito com eles, está faltando um pouco de capricho do povo, com os alunos do sítio. Inclusive hoje uma mãe me ligou, que se pediu, em casa que está comprando uma van nova, Dani, então tem vários lugares para destinar essa van. Tem a linha do Barreiro Rico mesmo, faz semana passada ficou 2 dias sem puxar aluno, hoje não puxou aluno, então por falta de transporte. Então o que faz? Liga a pessoa da resposta, estamos resolvendo, está chegando um carro que está arrumando. Mentira, o carro no orçamento tem. Então, como diz, o governo tem um povo que está empurrando com a barriga, sabe? Estão querendo ganhar tempo em cima disso. E isso não é assunto para ganhar tempo, isso é assunto para resolver. Isso é assunto para colocar um barco em cima disso. Isso é prioridade. Então eu peço mais uma vez, eu não vou cansar de pedir, vou pedir que tomem providência, que façam o que tem que ser feito. Só para você ter uma ideia, hoje a gente temos aí parado mais de 5, 6 carros de educação que roda, que estava rodando. Parou no governo atual. Não é que está parado no governo anterior. Parou no governo atual. E não faz a manutenção, não arruma, não toca para frente, não anda, não vai. Um carro quebra, pode ser isso. Eu sempre eu sou mecânico, eu estou vendo. Então não tem como eu não falar. Se eu não falar, se eu ficar escondendo, eu não estou sendo leal com a população, eu não estou fazendo a minha parte como vereador. Então eu tenho que cobrar sim. E outra coisa, a saúde também está numa falta de transporte, que é brincadeira. E eu sei porque o responsável pelo departamento ali de transporte da saúde reclama para mim, fala para a gente, realmente está tendo problema. Inclusive eles pegam um carro aqui da garagem, que é o carro que está puxando aluno, o carro eu falo e provo, o carro tem freio em 2 rodas só.
Então, eu falei para a pessoa, tem que arrumar esse carro. Compra as peças, compra o que tem que ser feito. A gente faz aqui. O que faz? Até brinquei, hoje tem uma autopeça promotora aqui. É os carros onde estão guardados lá embaixo, que é da prefeitura. Vai lá, tira a peça de carro parado e põe no carro. Só que as peças que vão de lá estão pior do que estava no carro. Então não tem como progredir, não tem como avançar. Então eu peço aí, pessoal responsável, se coloque no lugar das pessoas que precisam usar o transporte, se coloque no lugar das pessoas que vêm do sítio cedo, vêm na escola, se coloque no lugar. Você que tem filho, se coloque seu filho no lugar dessas pessoas. Ou se não, levantam das suas camas aí 4h30 da manhã e vá com o motorista na linha de aluno para vocês verem o que está acontecendo. Vão. Quando chega para pedir peça para vocês comprar, arrumar, vocês parem com essa burocracia. Parem, resolva. Não parem com isso. Pô, tá acabando o ano e continua a mesma ladainha. Tem que parar com isso, pô. Aliás, sessão passada eu falei do 2 Cuide. Até agora, já passou 15 dias. Não foi tomada providência nenhuma. Do mesmo jeito. E está faltando transporte. Na saúde, eu falo porque me procuraram gente que dentro do governo me passa. Está faltando transporte, não tem carro. Daí tem que socorrer o departamento da garagem, socorre, mas ao carro que vai socorrer o departamento, o carro não tem condição de andar. Por falta do quê? Ah, não, tem que vender, tem que leiloar. Não, tem que arrumar. Tudo tem jeito. Todo carro consegue arrumar manutenção, tem que fazer isso. Então, prefeito, tome providência sobre isso. Melhore o governo, dê mais valor para o povo, entendeu? Atenda com carinho a população, inclusive os alunos do sítio, que tá precário o assunto, viu? Outro assunto também que eu tenho que falar aqui é o caminhão de lixo que foi para arrumar em Piracicaba já faz que mais de 3 meses. O caminhão está pronto, já está arrumado, só não entrega por falta de pagamento. Então, prefeito, a gestão faça o pagamento, busca o caminhão, está pronto. Vocês já renovaram mesmo com a empresa, né, a empresa Paz Transporte, então está parecendo que vocês não vão buscar o caminhão para dizer que precisa do caminhão de lixo da empresa, sendo que tem um caminhão de lixo, está pronto lá. Então é só pagar e buscar o caminhão, está pronto. Então peço que tome providência, isso que façam, o que tem que ser feito. Tá? E tem vários também aí, credores, fornecedores, que estão precisando receber, estão me procurando. Eu falei que vou cobrar, vou falar em cima, então tome providência em cima de notas que estão aí a ver, vários fornecedores, vários prestadores de serviço. Então procurem acertar com as pessoas, procurem pagar as pessoas. Eu tenho um assunto tratando bem aqui, é uma pergunta que eu tenho que fazer. A pergunta destinada à nobre vereadora Rafaela. Que está circulando no bastidores um assunto, eu tenho que perguntar, porque veio em mim pergunta, falei, vou perguntar para a nobre vereadora se ela sabe responder, se ela tem uma resposta, acho que ela vai ter a palavra dela, tem o tempo, se ela quiser falar na minha também, não tem problema nenhum. Um assunto que envolve a Prefeitura Municipal de Anhembi, é um processo desde 2015, que estava tramitando aí na Justiça, e pela decisão do Supremo Tribunal da Justiça, ficou decretado aí que os espólios herdeiros do ex-prefeito Rui Ferreira, e mais aí o José Carlos, que terá que devolver para o nosso município, a Prefeitura, um alto valor, e a perda do hotel, também do imóvel, na época que foi doado aí para a vereadora pelo José Carlos. É uma pergunta que eu tenho que fazer, não sei muito concreto em cima disso, é só uma pergunta que eu tenho que fazer para a vereadora. Procede uma palavra? Sim, se procede. Isso não procede, e primeiro, isso tramita em segredo de justiça. Então, o nobre vereador vai responder um processo por conta disso, porque esse processo é sigilo. E segundo, o processo não terminou. Então, quem te deu essa matéria, te deu por incompleto. Então, por isso eu estou acionando nesse momento meus advogados para entrar com representação que cabe ao nobre vereador. Sim, vereador, eu só fiz uma pergunta se procede, eu não estou afirmando de nada, entendeu? O senhor fez uma pergunta de um processo que tramita
em sigilo. O senhor sabe o que é isso, sigilo? Então, eu vou pedir para os advogados fazer as contestações cabíveis para que o senhor dirija conforme o recebimento desse comentário que você acabou de mencionar, que realmente esse processo está tramitando, mas ele não teve desfecho, então é uma mentira e ele tomar as medidas cabíveis referente a isso. Então, a pergunta que eu fiz para a nossa vereadora, a resposta é que é mentira, que não é verídico isso. Só a pergunta que eu estou te fazendo. Não está falando nada... O senhor leu uma parte da decisão que ainda não foi revogada. Está sobre recurso e por isso eu vou tomar as devidas medidas. Isso é um direito que a senhora tem, é uma pergunta que eu fiz para a senhora, não estou falando de nada. E vamos aí acompanhar, né? Vamos acompanhar para a gente estar... É um assunto que interessa para o município, para o nosso município, né? Então, é só uma pergunta que eu tenho que fazer. Só isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite. A palavra está livre para o vereador Ivan Franco Monteiro. Boa noite a todos os presentes, aos funcionários, aos que estão nos assistindo pela rede social, aos amigos vereadores e à mesa. Eu vou ser breve. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os funcionários que foi linha de frente, que estava empenhado em combater os incêndios que teve na nossa região aqui. Eu não vou citar nome porque foram vários que participou. Nosso muito agradecimento e parabéns a todos que estavam envolvidos. Gostaria também de agradecer e vou ficar fiscalizando para ver se realmente atende a nossa indicação, a que eu fiz sobre os vidros e janelas no governo municipal, para atender a demanda ali que está com problema na hora que o coveiro guarda as ferramentas e tudo mais. Também eu gostaria de parabenizar o vereador Daniel pela indicação 195/2025 que ele fez na última sessão a respeito dos maquinários para produtores rurais, pequenos produtores, etc. O executivo já mandou um projeto de lei aqui, vai ser votado e vamos ver os procedimentos. Inclusive, é tão importante essa indicação de vereador pelo fato de essa semana mesmo, uns 2, 3 produtores rurais do pequeno porte, bem pequeno, menos chácara, de 5 mil metros, 4 mil metros, pedindo água potável, mandando mensagem para mim. Aí eu expliquei a situação e tudo mais, não está pedindo nada demais, é água potável realmente para a necessidade de beber. É uma situação bem complicada, bem triste mesmo. Espero que resolva o quanto antes isso, para ajudar não o pequeno, mas os produtores que vêm, que recolhem taxas, que faz todos os procedimentos certos. Também, no último dia, na última sexta-feira, penúltimo, dia 19, eu, Marquinho, o Rogério, junto com os amigos, o nosso assessor, o Rodrigo Pomba, Raul e Mané, fomos em Bofete, na audiência pública do orçamento estadual. Onde o Embu foi contemplado no dia, pela palavra do responsável, um rolo compressor e 150 mil para a saúde. E também fizemos mais novos pedidos, incluindo estradas rurais, escolas e envolver nosso Rio Tietê também. Por hoje é só, presidente. Boa noite. A palavra está livre para o vereador Marcelo Massaúque Canatome. Boa noite a todos, aos novos vereadores, ao pessoal da casa e o público que está assinando pelas redes sociais. A indicação 202 é da pintura do portal lá de Piramboia. Foi trocada as lâmpadas, porém já está tudo deteriorado, cheio de ferrugem. Então o que a gente está pedindo ali, o pessoal passou para a gente, é o que? Sobre a pintura do portal, que é a entrada da cidade. A indicação 203, essa já é mais complicada, é sobre as luzes lá de Piramboia. O que está acontecendo? Para trocar a lâmpada já está dando trabalho. Imagina o pessoal fazendo vandalismo e quebrando. E pior que é tudo ponto meio estratégico, onde o pessoal quebra as luzes lá. É onde tem o que eles usam lá. Então são poucos. Eu contei, foi 5 lâmpadas. O bom é que eles estão quebrando, porém não estão apagando. Porque só quebra o vidro, não chega a atingir a lâmpada mesmo. Pode ver aí pelas fotos que fica o reator, aparecendo o reator. Eu estava dando umas voltas lá, olhando, à noite, continua acesa as lâmpadas, que eles estão quebrando.
Então pedir para a população também aí ficar meio atenta, por causa de 3, 4 aí, a população fica no escuro, né? A gente briga tanto por causa disso daí, aí vem umas 3, 4 pessoas aí e começa a fazer esse vandalismo. Então pedir para o pessoal também que se vê, falar, né? Porque não adianta a gente vir aqui ficar falando, fazendo, correndo atrás, aí tem 2, 3, 4 aí que vão lá e quebra a lâmpada. Porque isso aí não é vandalismo isso aí já. Vereador, me concede 1 minuto. E ainda eu acho que a gente pode lutar para que sejam instaladas câmeras de segurança lá. Tá? Seja com emendas, ou até nossa impositiva, se for possível. Porque essas pessoas precisam ser presas. Quem vai lá em Brasília com batom por 14 dias na prisão. Mas o pedal ali, tá aí tudo bem, né? Então só o que o novo vereador falou aí, já foi pedido na sessão passada, foi pedido para fazer a religação das câmeras, não só lá no posto de saúde lá, mas tanto em Embi, a gente tem os postos de câmera ali, tudo entrada e saída de Piramboia. Então a gente tem que colocar isso aí para funcionar. Então, bendito igual o Daniel falou aí, se um batom lá vai preso, aqui o pessoal pode fazer o que quer, quebrar, e só para o pessoal também que estão fazendo isso, está ciente, já foi acionado, já passei para a pessoa responsável aí, para a polícia mesmo, e eles vão estar fazendo uma averiguação mais árdua aí, vai estar passando mais à noite aí nos pontos estratégicos aí que eu mandei para ele as fotos. Então eu só peço para esse pessoal que está fazendo isso aí que pare, gente. Pare com isso aí, que se para arrumar, se já estão queimadas, tá difícil, vocês quebrando vai ser pior ainda. Porque a procura vai estar tudo escuro. Aí depois não vem reclamar que é por causa disso ou por causa daquilo, é por causa do povo mesmo. Não todos, é lógico, é a minoria que eu tô falando pra vocês, é esses aí que estão fazendo essas gracinhas. Beleza? O requerimento 1091/2025 é o que? É sobre o transporte de aluno lá em Piramboia. O que está acontecendo, a Dani comentou, o Douglas comentou, o dinheiro vem, que é para custear o transporte do pessoal do sítio. Não que não é o da cidade, mas esse dinheiro vem para o sítio. O que está acontecendo? Antes tinha um ônibus maior, conseguia levar o pessoal da cidade e já seguia para o sítio. Beleza. Agora não. Agora veio uns ônibus menorzinhos, que o que tinha lá quebrou, que é o cinza. Aí o que eles fazem? Ele pega o pessoal da cidade primeiro, vai lá, leva o pessoal da cidade, depois volta. As crianças ficam ali debaixo de sol, fica debaixo de um toldo que eu até pedi já para trocar faz tempo. E aquele monte de criança no toldo ali, aquela bagunça. Então o que eu peço é o quê? Eu acho que até o vereador Douglas, na segunda-feira, estava arrumando um ônibus lá. E na segunda-feira que eu corri atrás, na segunda-feira puxou. Ficou tudo certo. Aí na terça falta energia, beleza, na quarta bem, mas na quinta, então até hoje não buscaram mais aluno. Então o pessoal já falou, não adianta a gente ficar falando, então vamos dar uma atenção especial para essas crianças aí. E eu vou estar de olho aqui agora, amanhã eu estou indo na escola lá também. E isso daí agora eu vou puxar para mim essa responsabilidade. Enquanto não colocar outro ônibus ou um carro para levar lá, eu vou estar cobrando. Por hoje é só, presidente. Obrigado. A palavra para a vereadora Rafaela Souza do Góes. Boa noite a todos, a quem nos assiste. Gostaria de pedir para o funcionário da Câmara ligar para a polícia, 190, Fragante, que eu gostaria que o vereador Douglas se dirigisse à delegacia para ele prestar esclarecimento do que ele falou aqui, de um processo que está sob sigilo, e ele não é toda a parte do processo. Então eu gostaria que a gente se dirigisse para a delegacia para poder esclarecer de onde veio essas informações, sendo que é um processo que está tramitando em sigilo de justiça, e ele falou meias verdades. Então, nobre vereador, nós não vamos resolver isso aqui. Como autoridade aqui perante a Casa de Leis, nós vamos nos dirigir à delegacia para que o senhor... E eu gostaria de constar em ata a palavra do novo vereador, para que a gente possa resolver isso. Porque
fiquei um tanto espantada porque falar meias coisas de um processo que está sob sigilo parece que é querer degrinir a imagem de uma decisão que ainda nem saiu. Então, eu vou querer saber de onde você tirou isso e peço para constar em ata a fala do nobre vereador e peço para os funcionários da Câmara que, por favor, chame a polícia para que a gente possa tomar as medidas que são cabíveis. Só um momentinho, vereador. Não. Eu te dei... Não, mas eu posso não conceder a palavra. Não. Eu posso não conceder a palavra. Tudo bem. É só que foi para... Eu também serve para o voto fora pesquisa. Tem um processo sobre justiça. Segredo de justiça. Também serve para o STJ. Eu quero pesquisar a questão, tá? Por favor, aqui não é não foi nada para mim não, vereadora. Não, então tá bom. A gente vai conversar lá. Dá licença, agora é a hora dela falar. Se ela não conceder a palavra, você não pode falar, Douglas. Vamos seguir as regras. E por favor, vamos manter a calma. Presidente, eu não estou ofendendo ninguém. O senhor sabe muito bem disso, estou mantendo minha postura. Só que, referente a uma injúria, eu gostaria que constasse na ata a injúria que o vereador cometeu sobre a minha pessoa. Ô, Rafa, é o seguinte, não discordo de nada que você está falando, Douglas, peço calma, vamos tratar do assunto depois, acho que vocês... Sim, mas eu gostaria de que chamasse a polícia, porque... Sim, tudo bem. O secretário vai tomar, só vamos dar sequência à matéria da sessão e depois daí toma as providências aí para os que tiver tomar providência. Tá certo, eu quero a compreensão de vocês dois aí pra gente... Não, eu estou aguardando a assinatura, tranquilo, presidente, eu não vou partir da tramitação do dia. Eu gostaria que o Ângelo também colocasse, por gentileza, que nós conseguimos em Brasília R$1,5 milhão R$1 milhão que foi destinado agora para a compra da Patrol, motoniveladora para a estrada rural do nosso município, e agora mais R$500 mil que o Marcos Pereira mandou essa semana para a saúde do nosso município. Isso é fruto de um trabalho sólido que eu venho desenvolvendo no município. Agora, se R$1 milhão R$1,5 milhão não ajuda o nosso município, ou eu não estou fazendo o meu trabalho, eu não sei o que é trabalhar. Mas parece que o meu trabalho está incomodando muita gente. E eu vou continuar incomodando, porque eu vim para trabalhar para a população. E eu vou continuar trabalhando porque eu fui eleita para isso. É só isso, presidente. Uma boa noite e eu estou aguardando a viatura da polícia. Podemos dar sequência sem intervalo? Todos concordam? Vamos para a ordem do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 12/2025. Esse projeto de lei, ele institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Anhembi e da Providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 12/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei complementar número 09/2025. Esse projeto de lei, ele altera a quantidade de vagas de empregos públicos do quadro de pessoal do município de Anhembi e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei complementar número 09/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Matéria do Legislativo. Está em discussão o projeto de lei número 16/2025. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a vedação do acorrentamento de cães e gatos por correntes ou cordas e a implantação de microchips subcutâneos. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 16/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 17/2025. Esse projeto de lei ele dispõe sobre a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para unidades residenciais que possuem moradores portadores de transtorno do aspecto autista, que é
e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 17/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de resolução número 05/2025. Esse projeto de lei ele dispõe sobre a desincorporação de bens móveis da Câmara Municipal e da outras providências. Está em votação o projeto de resolução número 05/2025. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13/10, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.